A multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos estarão sem rumo e direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar sua adoração, receberá a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Essa manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, seguido pela destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. A Carta de Albert Pike. 2 de abril de 1891 foi um soldado, advogado, escritor e maçom de 33 graus. Ele foi eleito para o cargo de Grande Comandante Soberano do Rito Escocês em 1859, no qual permaneceu durante 32 anos. Foi ainda membro da Sociedade Secreta, que quem tem mais de 40 anos deve saber exatamente o que fazia. Bom, seguindo aqui, Giuseppe Mazzini, nascido em 22 de junho de 1805 e falecido em 10 de março de 1872, foi filósofo, político e maçom italiano. Pertenceu à Sociedade Secreta e Revolucionária Carbonária e é considerado o sucessor de Adam Weishaupt. Agora, vamos direto à carta. Começando o conto de terror de hoje, como mencionei, para os teóricos, o tema já é antigo e bastante conhecido. No entanto, para a temática de horror e terror, talvez não seja tão amplamente divulgado, mas como já disse antes, vou repetir. Não muda e nem altera uma vírgula do tema. Vamos começar nosso trabalho de hoje. A carta de Albert Pike para Giuseppe Mazzini. Albert Pike recebeu uma visão, cuja descrição foi feita por ele próprio em uma carta endereçada a Giuseppe Mazzini, datada de 15 de agosto de 1871. Nesta carta, ele descreveu os traços gerais para a criação de 3 guerras mundiais, necessárias para estabelecer uma nova ordem mundial. Esta carta esteve em exposição por um breve período no Museu Britânico de Londres em 1925, de acordo com o cardeal Carl Rodrigues de Santiago do Chile, que a transcreveu e posteriormente publicou em seu livro De Mistério dos Séculos. A Primeira Guerra Mundial deveria decorrer de forma a permitir que os Illuminati derrubassem o poder dos czares da Rússia e garantissem que este país se tornasse um bastião do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes entre a Alemanha e a Inglaterra seriam usadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo seria criado e usado para destruir outros governos e enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deveria ser fomentada de maneira a aproveitar as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deveria surgir de forma que o nazismo fosse destruído e o sionismo político se tornasse forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deveria se fortalecer a ponto de contrabalançar a cristandade, que deveria então ser contida até o momento em que fosse necessário para um cataclismo social final. A Terceira Guerra Mundial deveria ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Esta guerra deveria ser conduzida de forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, Estado de Israel, se destruíssem mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas, seriam forçadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Nós então libertaríamos os nihilistas e os ateus, provocando um formidável cataclismo social, que em todo o seu horror, mostraria claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem de sua agitação sangrenta. Assim, os cidadãos, obrigados a se defenderem sozinhos, serão atacados por revolucionários que exterminarão os destruidores da civilização. A multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos estarão sem rumo e direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar sua adoração, receberá a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Essa manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, seguido pela destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo.
realidade que vivemos hoje mostra que o poder, muitas vezes, tenta se manter nas sombras, escondendo a verdade e manipulando a informação. Redes sociais, que inicialmente surgiram como um espaço de liberdade, hoje estão sufocadas por censuras e pressões políticas, com plataformas como YouTube e Instagram obedecendo a essas exigências para sobreviver. A tentativa de regulamentar as redes sociais é, na verdade, um esforço para controlar o debate público, para esconder o que está acontecendo. O bloqueio de plataformas e o cerco sobre a liberdade de expressão são sinais claros de um avanço autoritário. Empresas como o X, antigo Twitter, que recentemente deixou de operar no Brasil, foram forçadas a fechar escritórios e realocar funcionários por causa de ameaças diretas de prisão, e não apenas por desentendimentos legais. A perda dessas redes sociais vai muito além de limitar o que podemos falar online. Estamos testemunhando um retrocesso perigoso, onde a dependência da mídia tradicional, controlada por poucos, volta a ser a única fonte de informação. Essa centralização é a volta de um controle total da narrativa, onde a verdade que conhecemos será filtrada e manipulada por quem detém o poder, como nos anos 90, quando só dependíamos da televisão para entender o que acontecia no mundo. Além disso, figuras públicas e influenciadores que possuem uma inteligência acima da média acabam contribuindo para esse cenário, ao invés de lutarem contra ele. Esses indivíduos não estão apenas errados. São cúmplices de um sistema que está minando nossa liberdade, seja por conveniência ou por benefícios próprios. Diante disso, qual é a saída? Embora seja difícil imaginar uma mudança significativa em nível nacional, é possível pensar em soluções individuais. Se você tem a oportunidade de sair do Brasil, talvez essa seja a melhor opção. Para quem não pode ou não deseja deixar o país, a recomendação é focar no micro, na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal e em uma preparação para o que está por vir. A ideia de sobrevivencialismo, preparar-se fisicamente, mentalmente e espiritualmente para tempos difíceis, pode ser uma saída, garantindo uma vida digna, mesmo em meio ao caos. É preciso investir no futuro de maneiras alternativas, acumular Bitcoin, evitar depender do sistema financeiro tradicional e garantir recursos básicos como alimentos. E mais importante, focar no desenvolvimento espiritual, encontrando propósito em sua vida e na fé. A verdade é que, apesar de tudo, ainda podemos viver de forma satisfatória, mesmo nesse cenário sombrio. O foco deve ser na nossa própria vida, nas nossas escolhas e em como podemos nos preparar para um futuro incerto. O tempo passou e o que antes parecia ser apenas exagero ou teoria da conspiração, agora se revela como uma dura realidade. Estamos vivendo em uma espécie de ditadura, e muitos ainda não perceberam. É frustrante ver a maioria das pessoas adormecidas diante de tantos sinais. Eu falo disso há anos e ninguém dá ouvidos. Será que precisam ver um parente ser preso para entender o que está acontecendo? A Constituição já foi ignorada, tem gente sendo presa e torturada, e a liberdade está escorrendo por entre os dedos do povo. A queda de certas figuras é só a ponta do iceberg. O buraco é muito mais profundo. Desde 2022, estava claro para quem quisesse enxergar. Não vivemos mais em uma nação livre. Ainda assim, o brasileiro prefere fingir que está tudo bem, que não vale a pena mexer em certos assuntos. Eu percebi que estávamos perdendo nossa liberdade durante as eleições. A manipulação midiática era evidente, e a censura começou a se mostrar de forma descarada. Jovem Pan, que parecia ser um dos últimos resquícios de imparcialidade, recebeu ordens de não mencionar certas palavras. E mais, um juiz agiu por conta própria, sem provocação, algo que não deveria acontecer em uma democracia. Ali ficou claro para mim, estamos sob um regime autoritário. Quando Monark fez aquele vídeo alertando sobre a ditadura, muita gente riu e o chamou de maluco. Mas a verdade é que ele estava certo. Ditadores não param, sempre avançam, e quanto mais o povo aplaude, mais rápido eles avançam. A internet, uma das últimas fontes de verdade, está sob ataque constante. Redes sociais que se dobram à censura, como o YouTube e o Instagram, ainda sobrevivem, mas até quando?
O bloqueio recente de certas plataformas é um sinal claro. Muitos dizem que isso ocorreu por causa de tecnicalidades legais, mas a verdade é mais sombria. Funcionários foram ameaçados e forçados a deixar o país. Isso não é sobre regras ou regulamentação, é sobre controle e silêncio. A saída dessas plataformas é muito mais do que perder um lugar para postar. Significa que estamos voltando aos tempos em que a mídia tradicional, manipulada e controlada, será a única fonte de informação. A verdade é que estamos caminhando para um futuro em que falar o que penso pode significar perder tudo, ou até pior.